Amém? Mais uma vez, Deus abençoe os irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero mais uma vez orar com você sobre essa palavra. Que todo impedimento, que toda distração não roube esse momento espiritual do culto, para que Deus possa falar aos nossos corações. Pai, quero mais uma vez, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui fazendo com excelência, Pai. E a excelência implica, Senhor Deus, em olharmos, Senhor Deus, a estarmos atentos àquilo que está sendo ministrado, àquilo que vai ser falado ao nosso coração. Então agora toma, Senhor, os nossos corações, toma as nossas vidas, em nome de Jesus, pedimos a sua bênção, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus nos fala aqui nesse texto sobre 3 convites, né? Nesse texto. Vamos então olhar esse texto. Primeiro, a gente percebe que nesse capítulo 8 de João, existe uma rejeição muito grande em relação a Jesus. Jesus está pregando e os homens estão irritados, eles querem matar Jesus, eles querem acabar com Jesus, porque Jesus está dizendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio do Pai, que Ele veio trazer salvação, e nós falamos sobre isso na semana passada, e agora existe aqui uma rejeição muito grande da parte dos discípulos, em relação, dos homens em relação a Jesus. A maioria está rejeitando Jesus, e isso faz a gente lembrar as palavras de João, lá no primeiro capítulo, quando ele diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aqui se cumpre essa palavra, que os seus o rejeitaram. Mas por outro lado, no meio dessa multidão, dessa maioria que rejeitou a Jesus, ainda há um grupo pequeno que acolheu a palavra de Jesus, que aceitou a palavra de Jesus. E nesse texto nós vamos ver, nesse trecho que nós acabamos de ler, que Jesus tem tanto uma palavra para aqueles que rejeitaram, como para aqueles que creram na sua palavra. Amém? E aqui no versículo 30, nos diz aqui, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, muitos creram em Jesus, ok? Muitas pessoas ali, graças a Deus, creram em Jesus também para salvação. Mas vamos aqui então começar pelo crer, né? Vamos começar por esse ponto aqui, que esse é o primeiro passo que uma pessoa ela dá. Esse é o primeiro passo que uma pessoa dá, é ela crer no Evangelho. Tudo vai começar a partir desse momento, quando uma pessoa crer. O apóstolo Paulo diz assim que aprove a Deus nos salvar através da pregação do Evangelho, através da pregação do Evangelho, da loucura, né? Paulo fala que é pela loucura do Evangelho, a loucura da pregação, que nós recebemos a salvação. Quantos aqui nessa noite já foram salvos pela loucura da pregação do Evangelho? Ninguém? Quantos foram salvos aqui pela loucura da pregação? Paulo diz que é pela loucura do Evangelho, daqueles que creram, que nós fomos salvos. Então, através dessa fé em Cristo, nós recebemos o resultado mais maravilhoso. Qual que é o resultado, Duda, que você recebeu ao crer no Evangelho? O que você recebeu? A vida eterna. Nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, né? E nada mais pode ser acrescentado. Como é que uma pessoa é salva, Miquel? Crendo em Jesus. Tem um pregador famoso, já falecido nos Estados Unidos. Um dia ele estava pregando sobre essa mensagem da salvação, unicamente pela fé, unicamente pela graça. E uma irmã procurou esse pastor no final do culto, disse para ele assim: pastor, eu acho que agora eu entendi a salvação. E ele disse: então o que é? Fala, irmã. Ele disse: a salvação é como um barco, você tem 2 remos, né? Para você andar de barco, né, um barco a remo, você precisa dos 2 remos, senão você fica
rodando, né? Ou então você faz assim, mas normalmente você precisa de 2 remos. E a irmã disse assim para o pastor: eu entendo que um remo é a fé e o outro remo são as obras. Então você dá uma remada de fé e aí você dá uma remada de obras. Você dá uma remada de fé, né, João? E uma remada de obras. Né? Ela falou isso para o pastor, eu acho que entendi. O pastor falou para ela assim: a sua ilustração é maravilhosa, irmã, só que tem um problema, eu não vou de barco para o céu. Eu não vou para o céu remando. Então, na equação da salvação não entra obras. A salvação, como diz o texto aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então a primeira coisa, né, para começar a nossa vida espiritual, é crer em Jesus. Esse é o primeiro convite que Jesus fez a mim, que Jesus faz a você. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Amém. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, no momento que você coloca a sua fé em Cristo, a Bíblia diz que você recebe salvação e perdão dos seus pecados. Amém. Quantos já receberam perdão aqui? Amém. Então, lembrando da ilustração da mulher, qualquer obra que nós colocarmos na nossa salvação, isso iria destruir por completo a obra da cruz, aquilo que Jesus fez, destruiria. Então, o primeiro convite que Jesus faz para mim e para você é o convite da salvação. Agora, para esses que receberam Jesus, para esses que foram salvos por Cristo, Jesus faz um segundo convite. No versículo de número 31, qual que é o segundo convite que Jesus faz a eles aqui? Jesus dizia, presta atenção na colocação do texto, Jesus dizia aos judeus que criam nele. Então aqueles que receberam a Jesus foram salvos pela loucura da pregação. Jesus faz um segundo convite a eles. Qual é o convite? Para aqueles judeus que creram nele: se você que creu, se você agora, né, permanecerdes na minha palavra, o que vai acontecer? Verdadeiramente, não ouvi, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se você for o meu discípulo, o que vai acontecer com você? Versículo 32, quando você permanecer na minha palavra, né? A palavra permanecer significa continuar, habitar. Você vai conhecer a verdade, você vai ter uma experiência com a verdade, e conhecendo a verdade, o que vai acontecer? Vocês vão ser libertos. Conhecereis a verdade. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui nessa noite: como é que eu me torno um discípulo? Baseado nesse texto aqui, como é que você se torna um discípulo? Não é crendo em Jesus. Você só crendo em Jesus, você vai se tornar um salvo. Jesus está chamando aqueles que já creram, né? O que o ladrão na cruz fez para ser salvo? Ele creu, não fez mais nada. Agora, o que eu preciso fazer para me tornar um discípulo? Ele falou aqui. Ter comunhão com Jesus? A resposta está no versículo 31, gente. Mas como é que a gente segue Jesus? Ele fala aqui no 32, no 31. Se vós permanecer aonde? Na palavra. Ele está dizendo, se você habitar na minha palavra, o verbo permanecer aqui significa continuar. Então, para você ser salvo é só um ato, é só você colocar os olhos em Jesus, é só você colocar os olhos em Cristo. Agora, para você
se tornar um discípulo de Jesus, você tem que não ouvir, permanecer, tá? Quer dizer, continuar habitando. Alguma pergunta, João? Alguma dúvida? Tem aí? Algum comentário? Michele? Diga. Eu ia falar para a gente, se a gente permanecer firme, né? Mas a gente tem que crer, né? Tem dúvida. Hã? Não tem dúvida? Ok? E aí ele diz: se você permanecer, vocês que creram, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês agora vão ser o quê? Discípulo. A palavra, como você mesmo falou, a palavra discípulo é aprendiz, é aquele que segue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, preste atenção. Sempre vai ser mais fácil você começar alguma coisa. Agora, para você continuar, para você permanecer, aí exige o quê? Perseverança. Você começou a academia hoje. O primeiro dia é empolgação. O primeiro dia é gostoso. O segundo dia. Agora imagine naquele dia que vai estar garoando, que vai estar frio. Agora nós estamos no verão. E você falar: não, eu assumi um compromisso de continuar. Você compra um instrumento musical, fica animado com o instrumento. Aí você nunca tocou, aí você começa a tocar, o seu dedo começa a ficar cheio de calo. O seu dedo começa a calejar, você começa a doer. Não é assim tudo que você começa no início? É a hora que você precisa o quê? Perseverar, continuar, prosseguir. Então é muito fácil a gente começar as coisas com empolgação. Mas Jesus está dizendo para você ser um discípulo dele, você não pode parar na empolgação, você tem que ter essa resistência, porque com o tempo nós vamos relaxando, com o tempo a gente vai abrindo mão. Por isso que a Bíblia compara a vida do cristão a um esportista. Vários exemplos a Bíblia dá na vida do cristão como um esportista. Quer ver? Abre lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, aonde que eles correm? No estádio. Na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Vocês estão comigo aí, gente? Quantos ganham em primeiro lugar? Quantos? Nove 22. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o... Que prêmio é esse que Paulo está falando, gente? Se a salvação é um prêmio, então não é de graça, vem pelo esforço. Então ele não está falando de vida eterna. A condição da vida eterna é crer em Jesus, é o prêmio da vida cristã. Ele está comparando a sua vida cristã a um corredor. Ele não está falando de vida eterna aqui, gente, senão a salvação seria fruto de um esforço. Mas qual então é o prêmio? O prêmio é o galardão, são os galardões. Onde que ele vai falar do galardão? É no 25, dona Michele. Lê o 25 aí. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa que dura para sempre, uma coroa incorruptível. Agora, coroa não é salvação.
Coroa é recompensa. A Bíblia, eu dei lá em casa para vocês, sábado ou domingo? Domingo eu falei quantas coroas existem na Bíblia. 5 coroas, Michele. Vou dar esse estudo aqui para vocês. Quais são as coroas que tem na Bíblia? Representa galardão, recompensa. Coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da justiça. Vocês não anotaram, né? Vai lá, Agatha. Ok? Coroa da vida, coroa da justiça, coroa da Incorrupção ou incorruptível. coroa da glória, Coroa de glória e coroa da alegria. 5 coroas, 5 tipos de recompensas. Entendeu, Michele? Só que o pessoal usa esse texto, corra para você ganhar o prêmio, como se estivesse falando de salvação. Então a salvação é um esforço. Se ela está dizendo para eu correr, não, ele está falando que só um ganha, então só um que vai ganhar a salvação. Não, ele está falando num campeonato, se você quiser ganhar o seu galardão, a sua recompensa, você tem que se disciplinar. Um esportista não pode comer do jeito que eu como. Um esportista não pode comer 6 pedaços de pizza, aleluia, que nem eu comi esse domingo. Um esportista não pode dormir 2 horas da manhã. O esportista, se ele quer ser campeão, ele tem que ter uma vida de disciplina. Olha que interessante, a palavra disciplina é da mesma raiz da palavra discípulo. Então, discípulo é uma pessoa disciplinada. Então, se você não lê a sua Bíblia todo dia, se você não ora todo dia, se você não vem à igreja com frequência, se você não tem comunhão, se você não tem essas disciplinas espirituais, está faltando, você não está sendo um discípulo de Jesus. Porque aonde existe um discípulo, existe, e onde existe disciplina, existe um. Voltando ao nosso texto aqui. Para esses que foram salvos, Jesus fez o convite para o discipulado. Permanecei na palavra, ok? Habitai na palavra. Versículo 32. E conhecereis a verdade, se vocês permanecerem na verdade, vocês já foram salvos por elas, ok? Se vocês permanecerem na verdade. Irmãos, quando você creu no Evangelho, você foi liberto do quê? Da condenação, obrigado, da condenação do pecado. Mas se eu permanecer na palavra, Jesus vai me libertar do quê? Do poder do pecado. Não, agora, do poder. Então, estamos sendo todos os dias sendo libertos, é a presença. Estamos todos os dias sendo libertos do poder do pecado. Todo dia você não vence o pecado? Todo dia você não luta contra a sua carne? O mundo, a carne e o diabo não são os 3 inimigos do cristão? Então hoje você não disse não para a tua carne? Então nós estamos vencendo, conhecendo a verdade. O que acontece quando nós conhecemos a verdade? Liberto do poder do pecado. Então você já foi liberto na sua posição. Ok? A redenção é isso. Ele já pagou um preço pela sua libertação. Ok, Miquel? Ele já pagou um preço pela sua redenção. Diga. O senhor pode explicar? Tem o entrar no céu e tem o aproveitar. É isso. Porque assim, entrar e herdar. é isso. Tudo. Pode falar, pode falar. Eu tenho vergonha de falar errado. Ah, Assim, ó, não é qualquer um que vai herdar. Não é uma dúvida. mas é uma Eu dúvida. estou lendo, mas é uma dúvida. Qual é a dúvida? Tipo assim, todo mundo que crê vai. Todo mundo que confia em Jesus como seu salvador pessoal vai ser salvo, Sim. né? Mas aí a gente tem que fazer uma coisa para fazer uma coisa. Nem todo mundo vai Tá, fazer. então assim, Não é isso que eu quero. Nem todo mundo vai fazer
As recompensas? Porque, tipo assim, Calma, um de cada vez. porque, tipo assim, ó, eu sirvo a Jesus anos. Aí eu tô aqui, todo dia mandando uma sementinha. E o Senhor vai me recompensando. E Obrigado. aquele que, tipo o ladrão da cruz. Ele está salvo, mas não teve uma vida com Deus. Isso igual eu tenho. Sim, Mas teve. ele está na casa. Sim, foi salvo pela graça. Foi a história que nós contamos, né? O cristão chegou lá no céu. Quando ele chegou lá no céu, ele foi procurar a mansão dele. Aí o anjo pegou, levou ele para um cantinho lá. Chegou lá, era um casebre de madeira, uma casinha de madeira. Aí falou: mas cadê minha mansão? Ele estava salvo. Aí o anjo perguntou: mas cadê a minha mansão? E o anjo falou, mostrou lá uma casa não tinha nem telhado, era um casebrezinho lá. Ele falou: não, você não entendeu, a gente constrói as casas aqui no céu com o material que vocês mandam da terra. Essa foi o que você mandou. Essa foi a sua vida cristã. Então é isso que a gente montou para você aqui. Então, a salvação é pela graça, mas os galardões são pelas obras. Repete. A salvação Pela graça, os galardões são pelas obras. todo mundo. A salvação é pela graça, o galardão é pelas obras. Ok? Respondeu a sua pergunta? Porque às vezes assim, eu tento pregar a salvação para as pessoas e as pessoas ficam muito nessa. Eu falo: não, mas precisa de muito, tem que crer. Aí eu pego lá e a pessoa fala: mas eu faço tudo errado. Eu não sei explicar essa parte. Tipo Sim. assim, meu. É só ler Efésios. Jesus veio salvar pecadores. Entende? Jesus não está esperando você melhorar a sua vida para crer nele. Ele quer que você creia, e é Ele que vai melhorar a sua vida. Mas o primeiro passo é receber aquilo que Ele está oferecendo, que é a vida eterna, de graça. Ele já pagou o preço, não é? Ó, João 17:17. João 17:17 diz assim: santifica-os. Observe, esses aqui são os 12. Jesus está orando pelos 12 aqui, pelos discípulos dele. É a oração sacerdotal. E Jesus falou assim, e agora é lógico que essa palavra se aplica a todos nós. O que ele disse aqui na oração dele? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então eles já eram discípulos de Jesus, já eram crentes, mas eles precisavam ser a cada dia santificados na palavra. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado, mas agora estamos sendo libertos do poder do pecado. Você vem para Jesus, mas todos os dias tem coisas na nossa vida para Deus mudar, ou não? A minha esposa está lendo um livro que ela compartilhou comigo, é sobre as mulheres que acreditam em algumas mentiras. Como que é o nome do livro? Mentiras que o mundo conta e verdade que as liberta. Hã? Mentiras que elas acreditam e verdade que as liberta. Mentiras que as mulheres acreditam. Vai falar de autoimagem, um monte de coisa assim. E eu achei interessante esse comentário, né? Porque assim, o que a sociedade ensina? O que a psicologia ensina? Que você tem que se amar, que você tem que investir na sua autoimagem. E essa não é a proposta do Evangelho. A proposta da psicologia é uma proposta centrada no homem. Por isso que ela é falaciosa. Qual que é a proposta do Evangelho? Eu não preciso focar no meu amor próprio. No dia que eu mergulhar no amor de Deus, eu vou entender o valor e a importância que eu tenho. Eu vou estar pleno. Então, a proposta do Evangelho não é você voltar para si mesmo, não é você fazer uma viagem para dentro de você, não. O convite do Evangelho é você se voltar para a fonte. Por quê? Porque eu sou um poço, e se ao voltar para mim eu perceber que eu estou vazio, se eu perceber que as minhas águas estão misturadas com lodo, mas quando eu me volto para Deus, eu estou me voltando para a fonte,
é nele que eu banho a minha existência, é nele que eu sou restaurado, no homem e na mulher que caiu no pecado. É nele que nós somos feitos uma nova criatura. Vocês estão entendendo? Que é em Cristo que nós... Porque não é a autoimagem que Deus vai restaurar em você, não é a autoestima, mas é a natureza de Deus, na verdade, a natureza de Deus que está em você. Esse é o significado, é o valor que o Evangelho. Agora, como é que a gente faz isso? Você tem um espelho aqui. É através dessa palavra que você vai conhecer o amor de Deus. Então, se você tem sentimentos de rejeição, se você tem memórias da sua infância, se você tem, seja o que for, o conselho para você nessa noite é que você conheça a verdade, e ela vai te libertar disso. É você estar tão seguro na sua identidade em Cristo, quem você é em Cristo, que o que as pessoas dizem, o que elas falam não vai te afetar. Isso é verdade, porque não é que você não vai frente, porque Deus me já respondi. Tinha coisas da minha infância que eu não conseguia superar. Eu tinha uma certa dificuldade com perdão. Às vezes ainda eu tenho uma corzinha, até comentei hoje lá no serviço, que só fosse para mim, mas você é de Cristo, você tem que mostrar que você é diferente. Às vezes tem coisas assim que eu quero colocar lá fora e eu lembro disso aqui. Então, assim, isso não sei se me conforta ou se me traz uma certa alegria, uma esperança. Hoje mesmo é um dia que eu queria estar na minha casa descansando. Eu falei, não, vou lá. Ouvir a palavra. Até falaram para mim assim, mas você tem que descansar, tem que ficar focado, enfiado na igreja. Não, se eu vir, eu creio que alguma coisa vai acontecer. Tem algo de bom. Com certeza. Eu sou grata, assim, não adianta fingir. Usar uma máscara aqui dentro. Mas eu sou uma pessoa que tenho gratidão. E é a palavra, né? Não tem outro significado. Não posso arrumar uma definição. Hoje eu falo que eu conheço a palavra porque mudou a minha vida, né? Amém, glória a Deus. E é pela fé, gente, essas mudanças, essa posição é pela fé, é você crer. Eu preguei aqui sobre o perdoar a si mesmo, lembra aquela mensagem? O Mauro falou que aquele dia foi libertador na vida dele. Você também, a Ivete também, né? Pastor, que palavra foi aquela? Porque o Evangelho não propõe um auto-perdão. Mais uma vez, uma sabotagem da psicologia, o auto-perdão. Não existe isso, é o perdão do alto. Quando você entende, você se apropria do perdão de Deus, você aceita que você é pecador, que você é falho, e que Deus te perdoou unilateralmente, que Deus te perdoou incondicionalmente. Gente, não tem coisa mais linda do que o amor ágape de Deus, tá? Falando sobre esse assunto, o que é o amor ágape de Deus? É o amor sacrificial, é o amor unilateral. Eu te amei independente de você me amar, né? A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, então é sempre a iniciativa de Deus. E esse é um dos propósitos da palavra de Deus, é ela nos lavar. Então a pergunta que a gente deveria fazer aqui hoje é o seguinte: quem tomou banho aqui hoje? Por que vocês não vieram fedidos para a igreja, cheirando mal? Vai ficar um cheiro ruim, você não se sente mal? Pois é, agora eu digo para você, quantos cristãos vêm à igreja, tomam banho, ficam cheirosos, ou no dia a dia, mas eles não vão tomar um banho na palavra? Todos os dias a gente tem que abrir esse chuveiro aqui, ó, e lavar a nossa consciência, lavar a nossa mente, porque a gente fede também espiritualmente, porque a gente também acumula sujeira. Não foi que Jesus fez lavando os pés dos discípulos, amor, que a gente meditou? Ele não falou que os discípulos sujavam os pés todos os dias? Todo dia a gente não suja o pé? E como é que a gente faz para a gente lavar os nossos pés? 1 João 1,9, o que diz? 1 João 1,9.
Eu gosto que vocês participem. O que está escrito aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda injustiça. É quando você confessa. O que é confessar? Qual é o significado desse verbo confessar? Concordar. Deus já te perdoou. Sabe o que eu descobri na Bíblia? Que a gente não precisa pedir perdão para Deus. Ele já te perdoou. Ele só quer que você confesse. Sabia disso? Ué, ele não morreu pelos seus pecados na cruz? Então você já não foi perdoado? Mas como é que você lida com os seus pecados? Pedindo para ele: Jesus, morre de novo pelos meus pecados? Ele já perdoou os seus pecados. O que ele espera que você faça? Que você confesse, que você admita. Quando você reconhece o seu pecado, Ele te purifica daquela injustiça. Da hora, né? É isso aí. Ele já nos perdoou, passado, presente e futuro. Pois bem, vamos voltar ao nosso texto aqui para a gente concluir a nossa mensagem. Quando Jesus está falando para os discípulos dele: conhecereis a verdade vos libertará. Quem responde a essa pergunta não são os discípulos, não são aqueles que creram em Jesus, mas foram os religiosos. Essa resposta aqui não foram dos que creram, tá? É importante fazer essa explicação exegética, né, textual, porque seria um absurdo eles responderem isso para Jesus, tá? A gente precisa se lembrar que no contexto maior Jesus está falando também com os fariseus, que é o versículo 13, o 19, 22, 25 e 27, são os fariseus que não criam em Jesus. A prova disso é o versículo de número 37, olha só um parênteses aqui, gente, olha o versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então ele não está falando com aqueles que receberam a palavra. Ele não falou com aqueles que receberam a palavra, mas ele está falando justamente com aqueles que rejeitaram a palavra. O problema é o seguinte, gente, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? O problema é que Jesus está falando em camadas. Jesus começa a falar uma coisa, daqui a pouco Jesus começa a falar em enigmas, e aí, se você não acompanhar o que Jesus está falando, você se perde na maionese. Ele fala o tempo todo. Ele fala: Lázaro não está morto, mas dorme. Aí os discípulos falaram: ele está só dormindo. Aí não, Jesus falou que estava morto. Aí os discípulos disseram: então vamos também nós, como Lázaro, dormir como Lázaro. Entende? Ele está falando em figura de linguagem o tempo todo. Então, Jesus aqui, até então, ele está falando com aqueles que creram nele, que ele está chamando para ser discípulo. Conhecereis a verdade, e agora a verdade vai libertar vocês. Então, a partir de agora, vocês vão viver em novidade de vida. Então é isso. A salvação não é o final da vida do cristão, não é o ponto final. A salvação é o início. Esses que são salvos, Jesus fala: foi bom ser salvo? Agora eu tenho uma vida maravilhosa para vocês. Exatamente, eu quero agora que vocês me conheçam, que vocês cresçam como discípulos. Agora, para vocês crescerem como discípulos, vocês precisam permanecer na minha palavra. E quando vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão libertos. A mente de vocês serão transformadas. O que Paulo disse em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo,
Então o cristão não tem que tomar a forma do mundo, né? Tá todo mundo lá pulando carnaval, você vai lá também, não vos conformeis com esse mundo. Tá todo mundo enchendo a cara, não vos conformeis com este mundo. Mas o que? Transformai-vos. Como é que a gente renova a nossa mente, gente? É pelo poder do pensamento positivo? É cavando dentro do nosso coração? Fazendo o quê? Vamos? Meditando na palavra. E nesse momento Jesus está falando com os discípulos. E o que acontece? Os judeus se ofenderam, eles ficam ofendidos dessa palavra que Jesus deu aos crentes, aos novos crentes, dizendo: se vocês permanecerem em mim, vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade. Eles então respondem, na frente dos discípulos, eles respondem o versículo 33. Vamos lá, o que está no versículo 33? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes seres livres? Opa, você entendeu a resposta aqui? Dos fariseus, dos descrentes. Nós somos descendência de Abraão e você está falando que nós somos escravos? Jesus poderia ter dado uma resposta à altura. Opa, vamos só. Eles estão dizendo que eles não são escravos. Vamos fazer uma retrospectiva bíblica? Quem que viveu no Egito como escravo? Quem que viveu, que nós estamos pregando Daniel, quem foi que viveu como escravo na Babilônia? Quem que foi escravo dos assírios? E quem nos dias de Jesus é escravo dos romanos? Você entende que nem eles estão entendendo, estão refletindo sobre a resposta deles? Eles são escravos duas vezes. Eles primeiro são escravos do pecado, esse é o pior de todos, e também são escravos de outros povos. Todas as vezes que o povo de Deus desobedece o Senhor, desobedecia, Deus mandava uma nação que os escravizava. Mas na cabeça deles são filhos de Abraão. E Jesus no 44, sabe o que Jesus vai chamar os fariseus? Primeiro Jesus vai falar: vocês estão tentando me matar, vocês não estão seguindo os caminhos de Abraão. Segundo, Jesus falou: vocês têm por pai o diabo, o pai de vocês é o diabo. Jesus não falou isso para crente. Jesus não falou isso para aqueles que creram. O versículo 30 e 31, Jesus está falando para esses que vêm resistindo ele, no versículo 13, no versículo 19, 22, 25 e 27, que estão rejeitando a palavra dele. Quantos estão entendendo? Amém. E Jesus está dizendo aqui que só existe uma maneira. Agora sim, Jesus vai falar, no 34 ele disse: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é... Vocês estão comigo, gente? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí no 36 Jesus vai falar: se o Filho vos libertar... Então Jesus está falando de dois tipos de libertação aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para quem que Jesus falou essa palavra? Para os crentes. Para os crentes. E agora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando para quem? Vocês perderam, né? Hã? Vocês perderam o fio da meada, gente. Vocês não estão acompanhando o meu raciocínio. Do 30 ao 32, ele está falando com quem acabou de crer, que a condição para eles serem transformados era permanecer na palavra. Para esses, ele fala de uma libertação.
mas não é uma libertação na posição, é uma libertação na experiência. Eu fui salvo por Jesus, mas todos os dias Ele está me salvando dos meus pecados. Eu fui liberto da condenação na cruz, mas todos os dias Jesus está me libertando dos pecadinhos, das coisas da minha vida. Entendeu? Essa é a libertação na experiência. Agora, para o pessoal que não crê em Jesus, que diz que é filho de Abraão, e eles foram escravos várias vezes na história, como eu disse aqui, Jesus falou que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então todos são escravos. Mas ele vai dizer o quê? No 35 ele fala: se o servo, ora, o servo não fica para sempre em casa, porque é lógico, quando o servo fica velho, o que o patrão faz com o escravo? Manda embora, pega outro mais novo. Mas o filho fica para sempre. Ele está falando dele, que ele é o filho na casa do pai. Gente, Jesus está falando numa camada espiritual. Não é o pastor Cristiano que está dificultando as coisas, é Jesus que está dificultando, é Jesus que está falando de forma enigmática, mas nós estamos aqui para interpretar o que Jesus está falando, ok? E agora, para esses que resistiram, o que Jesus fala no 36? Se o Filho vos libertar, essa libertação que Jesus está falando não é a libertação nossa, é a libertação da condenação do pecado. É a libertação de você estar longe de Deus, do mundo, de estar alienado de Deus, separado de Deus. É a salvação. Entendeu agora o texto? Jesus não fala de duas ressurreições, gente, a física e a espiritual. Aqui ele também está falando de duas libertações: a libertação do crente, que é uma libertação ou santificação. No dia a dia estamos sendo libertos do velho homem, né? Todo dia nós não estamos nos despindo do velho homem. Esse é o crente. Agora o cara do mundo, a primeira coisa que ele precisa é ser liberto do estado de condenação, porque só existe. E como que Jesus propõe a libertação da condenação, gente? Nascendo de novo. Jesus está propondo para esses homens que eles têm que ser salvos, que se eles não crerem em Jesus, eles vão morrer nos seus pecados. Quer ver? 46, olha o que Jesus fala no 46. Quem dentre vós me acusa ou me convence de pecado? Não, nem esse não, perdão. Peraí. 24. Por isso eu disse que morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, se eles não crerem em Jesus, eles vão morrer nos seus pecados, porque você é pecador de duas maneiras. Quais são as duas maneiras, para a gente concluir agora? Quais são as duas maneiras que nós pecamos? Por que você está nasce condenado ao inferno? Porque você está plantado em Adão e Eva. Então nós nascemos separados de Deus, condenados. Mas nós também somos pecadores pelos nossos atos pessoais. Deus não vai te condenar pelo pecado do Adão e Eva, Ele vai te condenar pelos seus pecados. No caso do ímpio. Então Jesus está propondo para eles, se eles quiserem ser libertos de Adão, só existe dois lugares: Adão, ou nós estamos em Adão, portanto condenados, ou nós estamos em Cristo.
Só existe dois lugares de você estar. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Por que você prega o Evangelho para as pessoas? Por que aquelas pessoas se salvam? Porque elas nasceram em pecado, estão condenadas. E pecam voluntariamente também. Ok? Então Jesus está propondo para esses homens que a única maneira deles serem libertos é através da salvação. Ele muda você da condenação para a salvação. Agora, nós que já estamos libertos da condenação do pecado, Jesus está querendo nos libertar diariamente do quê? Do poder da influência. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos todo dia lutar contra o pecado. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações, todo dia as propostas vêm. Mas eu escolho o quê? Amém? Então, eu acredito que todos que estão aqui são salvos. Já fomos salvos da condenação. Mas nós temos que agora colocar nossa vida debaixo da palavra de Deus, para que essa palavra venha nos santificar. A gente esquece que essa palavra é instrumento de salvação, mas ela também é instrumento de santificação. A palavra que salva é a mesma que quer nos santificar. Por eles eu me santifico. Santifica-os na sua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Às vezes é a verdade que eu não quero ouvir, né? Às vezes é a verdade que a gente não quer ouvir. Às vezes a gente prefere o auto-engano. Mas é essa palavra que vai nos libertar. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai.